Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ele mesmo, Jesus Cristo, cumpriu com sucesso o seu ministério entre os filhos de Israel, porque a Bíblia diz: veio para o que era seu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Porque para isso ele veio ao mundo, como sendo o Messias de Deus, o Emanuel, ou seja, Deus entre os homens. Depois de realizar a reconciliação entre Deus e os homens, mediante o seu sacrifício propiciatório, foi morto como sendo o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Ressuscitou e subiu ao céu para se assentar à destra da majestade celestial. Mas sua religião precisava dar continuidade aqui na terra. Portanto, pelo Espírito Santo, ele deu dons aos seus servos. E ele mesmo deu uns para. Com a sua saída do planeta Terra, ele levanta seus servos para cumprirem a sua ordem de pregar o Evangelho para toda a criatura. Tendo sido exaltado por Deus com todo o poder, agora, pelo Espírito Santo, derrama sobre seus representantes aqui na terra os dons espirituais e ministeriais. Foram muitos aqueles que o Cristo de Deus se utilizou nos primórdios do cristianismo para fazer a obra de sua igreja na terra. Praticamente todos aqueles que se convertiam à fé cristã saíam anunciando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, como sendo a nova e bendita legislação da nova aliança da graça de Deus com a Igreja amada do Senhor Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Os apóstolos são aqueles que foram chamados diretamente por Cristo, incluindo o escritor desta carta, o apóstolo Paulo. De início teve o grupo dos 12 apóstolos originais, que depois um teve que ser substituído, no caso de Judas Iscariotes, que foi substituído por Matias. E mais tarde foi Saulo de Tarso, chamado pelo Senhor Jesus como apóstolo enviado aos gentios. Ele que foi muito importante para a obra missionária transcultural. Depois de Cristo, podemos dizer que os apóstolos foram todos muito importantes nos começos da Igreja do Senhor Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. O autor não está se reportando aos profetas do Velho Testamento, mas sim a um novo ministério profético
que havia no tempo da igreja primitiva, com a descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Cristo. Muitos dos líderes da igreja do Senhor Jesus desenvolveram o dom profético para edificar o novo Israel de Deus, que é a igreja. Estes profetas da igreja primitiva recebiam as revelações da parte de Deus pelo Espírito Santo e passavam estas revelações para a igreja do Senhor Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. Estes ministros do Evangelho exerciam funções primordiais no que diz respeito à expansão do Evangelho, principalmente nas regiões onde Cristo ainda não era conhecido. Estes evangelistas eram aqueles que literalmente cumpriam o ide imperativo de Cristo Jesus em pregar o Evangelho para toda a criatura. Estes ministros do Evangelho eram os que, nos dias de hoje, podemos chamar de também missionários espalhados por todo o mundo, levando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Com a função de muitas comunidades e o crescimento do povo de Deus em todas as partes do mundo gentílico, as igrejas locais precisavam de administradores e cuidadores do rebanho do Senhor Jesus. Conforme a mensagem do Evangelho e do Novo Testamento, esses não eram um cargo de muita relevância naquela época da igreja primitiva, como é supervalorizado nos dias de hoje, na atualidade. Não há tanta ênfase a este ministério, o quanto se tem dado nos dias de hoje. No tempo da igreja primitiva era diferente. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Enquanto os evangelistas cuidavam em transmitir as boas novas do Evangelho para as pessoas que ainda não conheciam a Cristo, principalmente no mundo gentílico, os doutores, conforme o Evangelho, eram aqueles que ensinavam as doutrinas cristãs para os novos convertidos e para as igrejas do Senhor Jesus, de um modo geral. Os doutores eram responsáveis pelo amadurecimento ou crescimento dos seguidores de Cristo na fé cristã, usando a palavra de Deus para edificação do rebanho do Senhor. Estes doutores se dedicavam ao ensino das doutrinas cristãs para o fortalecimento da Igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.